sobre este livro. Eu já o havia lido no ensino médio. Então, ao lê-lo, eu consegui inclusive refletir sobre como a Revolução dos Bichos foi recepcionada na minha consciência quando eu era adolescente e agora adulto, né? É muito interessante. Eu fiquei extasiado lendo agora e apenas agradável esse livro quando eu era adolescente, mas extasiado agora. Gostaria de conversar sobre ele, mas não é resenha, porque eu não vou fazer o clássico, né? Discutir de onde veio, quem é o autor, mas eu vou tentar fazer o que me aconteceu enquanto eu lia. Atualizar o que está escrito aqui com o que está acontecendo agora. Lembram que houve uma revolução na fazenda e os bichos tomaram conta. E basicamente a história se passa naquela situação de administrar a vida na fazenda, que se tornou uma república até, né? Então, olha que interessante, lá no primeiro momento em que eles tomam conta da fazenda, aconteceu a preocupação com aprender a ler. Vejam, os homens eram maus, né? Tudo que tinha duas pernas era uma coisa má, mas eles, uma das primeiras atitudes foi entrar em contato com a cultura humana. Eles quiseram aprender a ler, né? Alguns, os porcos, conseguiram, evidentemente que conseguiram, porque eles se tornaram os comandantes. As camadas mais populares ficaram alguns semi-letrados e outros não letrados. Então vamos dizer assim que eles, a grande maioria, ficou impedida de ter amplo acesso àquele conhecimento técnico, científico desenvolvido pelos homens. Bastante interessante e me chamou muito a atenção foram os personagens. Alguns personagens assim muito bacanas, como por exemplo o corvo. O corvo domesticado, né, pelos homens, criou todo o seu jeito de ser na convivência com o dono da fazenda. Curiosamente, ele falava de religião, né? Ele falava que existia um lugar melhor onde havia tudo de bom para os animais. Esse corvo no início não era bem visto, mas aos poucos foi achando o seu lugar, né? E ficou por lá perambulando, falando que as coisas são ruins aqui, mas que há um lugar bom em outro lugar. Personagem muito interessante, lembrando o corvo, né? Muito interessante. Entre os porcos, que eram os dirigentes, me chama a atenção, né? Nesta edição aqui, ó, do Aves Rara, não sei quem é o tradutor, né? O porco era chamado de puxa-saco, né? O porco era um porco que tinha habilidade especial da lábia. Então, ele conseguia, segundo contam os próprios animais, dizer que preto é branco, e as pessoas acreditavam. Então ele sabia induzir, conduzir, dialogar, transformar a realidade no que ele quisesse. Lembrando que ele era da casta das pessoas que dominavam a fazenda. Então aqui nós já temos dois personagens que transformam a realidade. Nós temos o corvo, dizendo que aqui está ruim, mas lá é melhor. E temos esse porquinho, né? Muito esperto, brilhante, que transforma tudo, até preto, em branco. E em várias situações no livro, ele convence as pessoas de que, apesar de estarem passando fome, havia muito alimento, elas comiam bem, a produção estava ótima,
né? Não havia redução de alimentos, havia uma reformulação da participação das pessoas nos alimentos. Então, tudo estava bom, estava tudo muito bem, e os animais, eles acreditavam e pensavam, realmente está tudo muito bem. Muito interessante. E esse porco, muito inteligente, percebendo que poucos tinham acesso à leitura, né, e esqueci de dizer, eles colocaram os princípios do animalismo, a nova filosofia de existência dessa nova comunidade comunista, comunitária, maravilhosa, eles colocaram no fundo do estábulo, lá onde eles ficavam. Mas eles não sabiam ler. Então, este porco apostava, e apostou certo, no esquecimento do que estava escrito. O esquecimento da própria história. Então, ele dizia que tal coisa aconteceu. Se os animais diziam, não, mas não é assim que eu me lembro. Ele dizia, mas como que vocês não lembram? E contavam uma história convincente. E os animais diziam, é mesmo, eu acho que foi assim. Porque estavam esquecidos, ou esquecendo de si mesmos, da sua história enquanto trabalhadores, enquanto lutadores, enquanto transformadores, eles iam esquecendo. E não havia registro. E os poucos registros que haviam, que estavam no fundo, né, do lugar aonde eles ficavam, foi sendo acrescentada palavras, né? Iam transformando, inclusive, o que estava escrito. Quem transformava? Né? A elite, que eram os porcos. Né? A tal ponto que os porcos comiam um pouco melhor, depois comiam muito melhor, e uma série de vantagens os porcos iam ganhando, porque eles eram mais inteligentes, porque eles dominavam a tecnologia do lugar, eles dominavam a leitura, eles dominavam, portanto, a cultura, e portanto, eles eram infalíveis, né? Porque tinham o conhecimento. Outros animais fantásticos, que eu imediatamente ligo às hordas da extrema-direita no Brasil, aquelas que tentaram invadir Congresso, que gritam, que andam de verde e amarelo, né, gritando, né, que eram as ovelhas. As ovelhas eram monocórdias, elas só diziam uma frase, um encantamento, repetiam o tempo todo aquela frase, justamente nos momentos de debate. Então, se um grupo ia discutir de animais algum assunto que é contra o interesse dos porcos, né, as ovelhas ficavam balindo, ficavam gritando, ficavam falando por cima, e elas eram muitas, e portanto elas abafavam a voz dos animais gritando slogans. E ao gritar slogans, a discussão se perdia e os animais ficavam confusos com aquele gritedo. E o porco conversador falava e as ovelhas gritavam, e o porquinho falador convencia e elas gritavam mais um pouco, e então, com aquela confusão, com aquele barulho, lembrem, aquela confusão, aquele barulho, os animais acabavam concordando, seja pelos argumentos, seja pela confusão. Então não dava, se as ovelhas estavam, não dava para discutir. Havia outros animais interessantes, cães, né? Os porcos, ou o porco, aquele que comandava, criou de forma escondida, do jeito dele, como ele queria, uns filhotinhos de cachorro. Lembram? E eles ficaram grandes. E era o braço armado, se tornou a milícia, o braço armado, o exército dele, não sei, né? A força do Estado. Aqueles animais andavam em volta dele, raivosos, pondo medo, chegaram a matar. Os cães mataram alguns animais sob o comando do porco que comandava. Né? Eu estou evitando dizer o nome porque algumas traduções mudam um pouco. Nessa aqui é o Napoleão, é o porco Napoleão.
e ele então estraçalhava os oponentes com aqueles cães, mas que fique guardada a informação interessante. Esses cães foram criados para isso, foram ensinados, trabalhados em surdina, né, para que pudesse ir contra o interesse dos próprios animais. Mas os animais sequer tinham consciência de seus próprios interesses, porque a história foi transformada pelas fake news que cruzavam lá, pelas histórias que se contavam, pela admoestação do porco falante sedutor, pela ameaça dos cachorros, pelo balir das ovelhas, né? Eles ficavam aos poucos sendo afastados da sua autoconsciência, de sua própria história, e iam trabalhando cada vez mais, por mais tempo, com menos comida. Outro animal interessante que merece ser salientado é o cavalo trabalhador. Aqui nesse livro ele foi traduzido como cascudo, mas ele poderá ter em outras traduções nomes similares, né? Mas o cavalo trabalhador, ele tinha por lema trabalhar e trabalhar cada vez mais. E se Napoleão disse, é porque é verdade. Então, se o líder disse, é porque é verdade. E ele trabalhava e tinha que trabalhar cada vez mais. Então esse cavalo que era muito forte, ele era muito poderoso, ele era capaz de com uma patada matar, ele era muito forte, mas ele era totalmente absorvido pelo trabalho, pela ideia de poder trabalhar cada vez mais, e cada vez mais ele se esforçava por acreditar no líder, né? Quantos nós da classe trabalhadora talvez nos comportemos assim? Vamos trabalhar e trabalhar cada vez mais. Mas qual o final, e aqui eu tenho que salientar, qual o final deste cavalo, desse trabalhador, desse sujeito forte, né? A lide, o trabalho, o enfraqueceu, e no final da sua vida, o líder disse que ia levá-lo para um hospital veterinário e, na verdade, o levou para o carniceiro, ou seja, ele ainda vivo, foi levado para um cidadão que ia matá-lo, cortá-lo, né, para transformá-lo em alimento para outros animais. Eu não me lembro se em sabão, ia transformá-lo em alguma coisa, ou seja, ele foi vendido. E apenas um animal, ao ver o letreiro na carroça que estava levando o cavalo, gritou: mas esse é o carniceiro, está ali, está escrito, né? E custou até todo mundo entender, e quando entenderam, já tinham levado o mais trabalhador de todos os trabalhadores, já tinha sido vendido, e dali a pouco foi morto e desapareceu da história. E por que não se revoltaram? Porque o porco falador, aquele que convencia, contou a verdade. Qual era a verdade? Aquele letreiro que dizia carniceiro, né? Acontece que não era bem verdade, porque aquela carroça tinha sido comprada pelo hospital veterinário e não tinham ainda trocado a placa. Então, houve um equívoco. São as pessoas do mal que estão dizendo que o líder ia matar o trabalhador, o cavalo, é impossível, né? Na verdade, foi só um equívoco. Então os animais entenderam e continuaram trabalhando cada vez mais. Lá no início da história, eu esqueci aqui de falar, haviam dois porcos que brigavam muito, que eram os porcos líderes, né? Um deles foi expulso e ficou Napoleão, segundo a tradução desse livro, Napoleão. E o outro era o Bola de Neve, segundo a tradução desse livro, que se chamava Bola de Neve. E esse Bola de Neve sumiu. Correram atrás dele, bateram nele, os cachorros morderam ele, fugiu. Então, Bola de Neve passou a ser responsável por tudo de mal, né? Nós temos hoje um partido político que se diz: ah, se é a culpa é do deste partido. Sempre é ele. No livro era o Bola de Neve. A construção que eles estavam fazendo foi mal feita, caiu, foi Bola de Neve, que na noite foi lá e derrubou.
né? Se diziam que o líder era do mal, era uma mentira. De quem? Do Bola de Neve. Afinal de contas, ele era o adversário. Tudo que dava errado tinha a pata do Bola de Neve. Então, ele se tornou mítico. Ele era um demônio, talvez, que à noite ia destruir as plantações, à noite ia, derrubava o que os porcos faziam, desfazia os feitos pelos porcos, pela comunidade animal, né? Porque ele era totalmente do mal. Então, eles tinham o bem no líder e o mal no Bola de Neve. Tinha o porquinho, o conversador, que ajustava todos os mitos, todas as histórias, e assim foi levando toda a vida desses animais, que já tinham morrido muitos no final do livro. Alguns foram assassinados pelos cães, outros morreram de fome, de velhice, porque nem aposentadoria eles tinham mais. Mas acreditavam, não precisavam, né? O líder sabia disso, não precisava de aposentadoria, né? Então, foi se desenvolvendo toda a história. Percebam quantos personagens desses estão aqui agora no nosso país. O conversador, o político da extrema-direita que nos convence, as fake news, pessoas esquecendo a sua história, pessoas que trabalham para trabalhar, que não tem um futuro melhor por causa deste trabalho, como resultado deste trabalho, né? Quanta enganação e quantas ovelhas estão por aí nos atrapalhando para que nós todos sigamos as nossas vidas na normalidade. E por fim do livro, descobre-se que os porcos, eles estão conversando com os homens, que o homem, a pessoa, o humano, era o inimigo. Agora os porcos fazem convênios, têm comércio, trocam ideias, brincam, dialogam entre si, os porcos e os homens. E quando os animais enxergam isso, olhem pela janela na casa grande e estão lá bebendo, os porcos e os homens, fumando, os porcos e os homens, jogando, os porcos e os homens, quando os animais olham, a cara dos porcos vai se transformando, vai se derretendo, até o ponto que não há mais distinção entre os homens e os porcos. Eles são uma coisa só. Ou melhor dizendo, aquilo que era dito o mal e aquilo que era dito o bem se juntam e viram uma coisa só. Ou seja, o mal e o bem são uma coisa só. A traição aos princípios do animalismo ou do socialismo previsto no início para aquela fazenda, a traição à harmonia, a fraternidade, a comunidade acontece quando o mal e o bem se fundem numa coisa só, onde o comércio e a maldade humana se juntam ao comércio e a maldade dos porcos se juntam, e então os animais percebem, e acaba o livro, percebem que tudo, o mal e o bem, o comércio, tudo virou uma coisa só, e eles estavam, não sei, excluídos de todo o processo, que eles eram muito mais o cavalo trabalhador que dizia trabalhar cada vez mais e acreditar no líder, eram muito mais o cavalo do que qualquer outra coisa. Percebam que essa história é interessante. Convido a lerem, né? Convido a relerem. Por essa perspectiva, fica muito divertido. Abraço e até a próxima.